Olá pessoal, eu me chamo Camila e aqui eu falo sobre leituras que eu faço com uma certa frequência, sobretudo filosofia. E hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre a República de Platão. Então, se você chegar aqui no meu canal, não deixe de se inscrever, ficarei muito agradecida. Então, bora lá! Então, quando a gente pega a República de Platão, a primeira impressão pode ser que é um livro sobre a política e como organizar uma cidade ideal. Mas, conforme a gente vai entrando na obra, fica claro que isso é meio que superfície. Bom, na verdade, Platão está falando, acredito, muito mais sobre o ser humano do que sobre o Estado. Ele usa a cidade como um espelho da alma, pelo menos ao meu ver, e isso muda completamente a forma como a gente lê o texto. Então, porque a justiça aqui não é uma questão social, ela é, antes de tudo, uma questão interior. É como se ele estivesse dizendo que não adianta tentar organizar o mundo afora se a gente, sabe, continua desorganizado por dentro. Então, isso conversa muito com aquela ideia clássica de que o ser humano precisa encontrar harmonia entre razão, emoção e desejo. Quando cada parte cumpre muito bem o seu papel, aí sim surge a justiça. Então, tanto na alma quanto na sociedade. E um dos momentos mais fortes da obra, obviamente, é quando ele conta sobre a alegoria da caverna, porque ali Platão ele descreve de forma muito simbólica a condição humana. Então, pessoas presas, olhando sombras, achando que aquilo é uma realidade. E resistindo quando alguém tenta mostrar algo diferente. Então é difícil não pensar no quanto isso ainda acontece nos dias de hoje e a gente vive cercados, de certo modo, de opiniões, de aparências, de informações superficiais e muitas vezes nem percebe que está olhando aí as sombras. Então, bora lá. Então, pessoal, sair da caverna não é adquirir apenas conhecimento, é um esforço quase como um sofrimento. Seria como abrir mão de certezas confortáveis, eu diria. Então, isso tem muito a ver com a filosofia num sentido clássico, que não é só pensar melhor, é ser melhor. Parece clichê, mas é muito profundo quando a gente lê essa obra aqui, faz muito sentido. Bom, agora entrando um pouco nas partes consideradas mais polêmicas da obra de Platão, que é que muita gente usa para, de certo modo, criticar Platão. Então, eu acho que é importante a gente ter um olhar com mais cuidado. Bom, por exemplo, a ideia de que a cidade deve ser governada pelos melhores, ou seja, pelos filósofos, se a gente lê isso de forma muito literal, pode parecer uma defesa de um sistema autoritário ou elitista, mas talvez aqui Platão não esteja falando de melhores no sentido de poder ou privilégio, mas na verdade ele está falando mais sobre o sentido de virtude. Então, ou seja, governar não deveria ser uma questão de interesse pessoal, mas de responsabilidade moral. Então, o verdadeiro governante para Platão é aquele que venceu a si mesmo e que não tem um desejo de fato de governar. Então, eu me lembro de uma vez que a Lucilena Galvão usou um dos meus filmes favoritos para a gente entender melhor essa questão do governante ideal, porque ela usou o Gladiador, aquele filme dos anos 2000, que tem uma trilha sonora belíssima, para mim é um dos melhores filmes que existe. E aí ela fala que, de fato, o Máximo, quando ele foi ofertado pelo imperador romano para que ele o substituísse, que ele fosse o imperador, e ele se recusou. Então, e justamente por ele recusar que deve ser ele, porque ele não tem aquela ânsia de poder, veja, ele ser imperador de Roma, de um exército mais poderoso do mundo naquela época, e mesmo assim ele só queria voltar para a família dele. Então ele tinha um desejo muito mais simples obviamente era um personagem que exalava muita justiça, porém ele fala que não quer. Então, por isso que ele não quer, que deve ser ele. Isso, assim, na dinâmica da leitura, da interpretação, muda tudo. Porque não é sobre dominar os outros, de fato, é sobre ter maturidade suficiente para não ser dominado pelos próprios impulsos. Então, tem outra questão bem delicada, eu diria, que é o papel das mulheres na obra. Porém, e aqui também existem interpretações muito diferentes, eu diria. Então, vamos lá. Alguns leem como algo problemático, outros veem até um certo avanço, considerando o contexto da época, que é importante, já que Platão admite que as mulheres podem exercer as mesmas funções que os homens, inclusive como guardiãs da cidade. Porém, eu acho que o ponto mais interessante não seja nem esse debate direto, talvez seja perceber que, mais uma vez, Platão está tentando romper
com ideias superficiais de identidade. Então, ele está dizendo que o que define a função de alguém não é simplesmente o corpo, mas a capacidade da alma. E isso, de certa forma, aponta para uma visão mais essencial do ser humano. Então, assim, resumindo tudo, eu acredito que muitas críticas ao livro República perdem muito justamente por causa dessa dimensão simbólica da obra que existe. E se a gente lê tudo como um projeto político literal, a gente reduz muito essa obra gigantesca e reduz muito o alcance do texto. Então, e quando a gente começa a enxergar como uma linguagem filosófica, cheia de símbolos, aí a obra ganha de fato outra profundidade, um outro sentido. Então eu diria que a cidade vira a alma, os governantes viram a razão, os guerreiros a vontade e o povo os desejos. Então aí de repente Platão não está falando de um sistema político, mas ele está falando da gente, de você e de mim. Eu acredito por isso que essa obra continua ainda muito atual. Porque, no fundo, o problema que Platão está tentando resolver aqui não é só da cidade injusta, é do ser humano desordenado. E isso praticamente não mudou, né? Então a gente ainda vive muitas vezes guiado por impulsos, distraído por sombras, distante de uma verdade mais profunda. Sendo assim, A República não é um livro sobre utopia política, na verdade é um convite para você, leitor, um convite a sair da caverna e buscar a verdade. Ou seja, e principalmente eu diria construir dentro de si a justiça que a gente tanto cobra do mundo, dos outros, né? Então, porque como o próprio Platão sugere, talvez a sociedade que a gente quer só exista quando existir primeiro dentro de cada um de nós. É aquela famosa frase que primeiro, antes de consertar o mundo, arrume o seu quarto, né? Então, pessoal, o que eu pude fazer aqui são muitas anotações, como vocês podem ver, eu risquei bastante esse livro. Esse livro da República é da editora La Fonte, ele tem uma diagramação bem satisfatória, não sei se vocês conseguem ver muito bem, eu escrevo também no livro. É claro que há edições melhores do que essa, né? Então, mas vai de acordo com o bolso de cada um. Essa daqui me serviu. Eu assisti também a alguns professores que eu acho que me interessam mais a visão deles do que de outros, para expandir melhor a minha mente sobre o que eu li dessa obra aqui. Pessoal, obviamente tem muitas partes que me chamaram a atenção quando ele fala de alguns trechos das obras de Homero, de alguns outros poetas que deveriam, de certo modo, ser retirados, porque elas mostram fraquezas dos deuses, sobretudo pode influenciar aqueles guardiões que são tão importantes para a cidade, não apenas trechos de poemas de Homero, mas também sobre música, como que a música influencia até nosso caráter e a nossa alma para ser que é importante ser guiada para o bem. Então, são logo no início, são os trechos que eu realmente gostei, li algumas vezes, fiz anotações, li mais de uma vez, para ver se realmente eu entendi o diálogo. E sim, eu indico essa edição, se caso vocês não quiserem gastar tanto, mas acredito eu, como leitora, vale a pena ter uma edição mais robuscada, que seja bilíngue também, muitas pessoas gostam da edição bilíngue, aqui no caso não tenho a parte bilíngue, mas eu extraí muita coisa boa e espero reler novamente essa grande obra, né? O professor ele tem que sempre estar relendo essas grandes obras para ver se realmente ele entendeu de fato e conversar sobre a obra, dialogar sobre a obra é sempre importante. Então, se você chegou aqui no meu canal, eu falo sobre leituras que eu faço com uma certa frequência e um bocadinho de filosofia. E até mais. Tchau, tchau.